Olá, vamos mergulhar hoje no livro de Levítico, mais especificamente no capítulo 1. E a gente vai descobrir que esse texto tão antigo guarda a resposta para uma das perguntas mais profundas da vida. Como é que nós, sendo tão falhos, podemos nos aproximar de um Deus que é perfeito? Vamos nessa? Olha, essa pergunta é o coração de todo o livro de Levítico. Pensem comigo, o tabernáculo finalmente ficou pronto. Deus estava literalmente morando ali, no meio dos israelitas. Mas, claro, isso criava um problema, e um problema perigoso, uma tensão enorme. Como é que a santidade perfeita e a nossa fragilidade humana poderiam coexistir sem que algo terrível acontecesse? É em Levítico 1 que a gente encontra o começo da resposta. O próprio Deus estabelece o caminho. E esse caminho, olha só, começa no altar, com o primeiro e mais fundamental de todos os sacrifícios. Então, vamos entender direitinho qual era o problema central que esse capítulo precisava resolver. É um dilema que, sinceramente, só tinha solução divina. A primeiríssima oferta que aparece é o holocausto. A palavra em hebraico é olá, que tem uma ideia bem bonita, significa aquilo que sobe. A fumaça subindo para o céu era o símbolo de uma oferta que estava subindo, que era inteiramente dedicada a Deus. Nada, absolutamente nada, ficava para trás. Certo, mas como é que funcionava esse ritual na prática? O mais fascinante aqui é ver como Deus fez questão de tornar esse ato de se aproximar dele algo acessível para todo mundo. O texto é bem claro, ele descreve 3 níveis de oferta. Alguém podia trazer um animal de grande porte, como um novilho, um animal menor, do rebanho de ovelhas ou cabras, ou até mesmo aves. E essa tabela deixa a coisa toda muito clara, é o ponto-chave. Chegar perto de Deus nunca dependeu de ser rico ou pobre. Deus criou um sistema onde todos, sem exceção, poderiam se apresentar a Ele. O que importava de verdade não era o valor financeiro do animal, mas sim o coração, a atitude de entrega total que aquele gesto representava. Ok, a gente já viu o quê. Agora vamos mergulhar no porquê. Cada detalhezinho desse ritual é uma aula de teologia, sabe? Uma linguagem cheia de símbolos que nos ensina sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. E aqui está o primeiro grande princípio: substituição. A pessoa que trazia a oferta colocava a mão sobre a cabeça do animal. Era um gesto de identificação total. Era como se estivesse dizendo: este animal, ele está aqui no meu lugar. A morte que ele vai sofrer, na verdade, deveria ser a minha. O teólogo João Calvino resumiu essa ideia de forma brilhante. A vida do animal era trocada pela vida da pessoa. Isso permitia que alguém, mesmo culpado, pudesse se aproximar de um Deus santo. Ou seja, o pecado tinha um custo real, visível, uma vida. Agora, vamos para o segundo princípio, que é interessantíssimo. Não podia ser qualquer animal de jeito nenhum. Tinha que ser um animal perfeito, sem mancha, sem defeito algum. Oferecer algo imperfeito seria um insulto, uma falta de respeito. A lógica é simples. Se Deus é perfeito, a oferta que se aproxima dele também precisa representar essa perfeição. E aqui, o terceiro pilar de tudo isso. No holocausto, nada era guardado. O animal inteiro, todinho, subia em fumaça para Deus. Isso simbolizava uma rendição sem reservas. Uma devoção que não guarda nada para si. Era literalmente tudo para Deus. E olha que conexão poderosa que o Charles Spurgeon faz. Aquela imagem do sacrifício sendo totalmente consumido pelo fogo era uma sombra, uma prévia da entrega absoluta de Cristo. Ele não se poupou em nada, ele deu tudo, até a última gota. Várias vezes o texto repete que a oferta era um aroma agradável ao Senhor. Isso não tem nada a ver com o cheiro da carne queimando, tá? Na mentalidade da época, essa era uma expressão que significava isto me agrada. Deus ficava satisfeito com o coração obediente e com a entrega total que aquele ato representava. Agora sim, vamos amansar para o grande clímax da nossa análise. O ponto onde todos esses símbolos antigos encontram finalmente o seu significado final e perfeito. E é aqui que todas as peças se encaixam. Aquilo que em Levítico era um símbolo, em Cristo se tornou a realidade definitiva. O animal perfeito era uma sombra do Cordeiro perfeito de Deus. O sacrifício substituto era um ensaio para a cruz. E aquele aroma agradável era uma profecia da entrega voluntária de Jesus. O apóstolo Paulo usa exatamente a mesma linguagem de Levítico para descrever o que Jesus fez. Não é coincidência.
Ele está nos mostrando, com todas as letras, que a sombra do Antigo Testamento encontrou sua realidade na pessoa de Cristo. Então, o ponto central é este. Levítico 1 não é só um manual de rituais de uma religião antiga. De jeito nenhum. É como se fosse uma seta gigante que o próprio Deus pintou na história, apontando direto, sem desvios, para o Calvário. E isso, claro, nos leva à aplicação final. Como é que esse princípio de entrega total, de milhares de anos atrás, fala com a gente hoje? Essa é a pergunta que o texto deixa ecoando para nós. O Holocausto não era uma entrega pela metade, não tinha jeitinho. Era tudo ou nada. Isso nos convida a pensar: será que a gente oferece a Deus só algumas partes da vida? Talvez o domingo de manhã, uma oração corrida? Ou será que a nossa vida inteira está sobre o altar? E veja só que incrível como o Novo Testamento pega essa imagem do altar e a transforma completamente. Paulo nos chama para sermos sacrifícios vivos. A linguagem é a mesma, mas o altar agora é outro. Aquela entrega total que era simbolizada por um animal, hoje somos chamados a viver no nosso próprio corpo, na nossa vontade, no nosso tempo, com os nossos recursos. A entrega agora é interna, é diária, é completa. E assim a gente fecha esse ciclo. O fogo que queimava no altar de Levítico era uma promessa ardente, apontando para o dia em que o Cordeiro verdadeiro seria oferecido. Em Cristo, essa promessa não foi só cumprida, ela se tornou uma realidade eterna, que agora nos convida a responder da mesma forma, oferecendo nossas vidas em entrega total.